aguardando o... Glória a Deus. Mas eu vejo que 1 Tessalonicenses, capítulo número 15, vai estar falando que a noiva está aguardando o noivo vir buscar. Então, nós entendemos, como igreja de Cristo, precisamos viver, precisamos ter alguns critérios, aleluia, para fazer parte, aleluia, do dia da vida do noivo e partir com ele para a glória, em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 15, versículo de número 16 da palavra do Senhor, vai estar falando a respeito de algumas qualidades da noiva, que é eu e você, somos a noiva, a igreja de Cristo, fez também este compromisso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a promessa é que nós devemos ficar aguardando, aleluia, enquanto isso o Espírito Santo do Senhor está nos fortalecendo a cada dia, para que este casamento ele se inclua, para que este casamento venha acontecer, para que este encontro venha dar certo. Então a postura da noiva, ela precisa, aleluia, ser autêntica, ela precisa reconhecer, aleluia, quem ela é em Cristo Jesus, aleluia, porque uma vez uma pessoa que se torna noiva ou que se torna noivo, ele já não é mais qualquer uma pessoa, ele é uma pessoa já comprometido com o seu, aleluia, com aquele que você fez aliança. E nós temos esta aliança com Cristo Jesus, estamos comprometidos com Ele, temos uma promessa da parte dEle, estamos aguardando a vida dEle e subiremos para a morada dEle, para a glória do Senhor. Mas as qualidades da noiva são: a donzela era muito honrosa, à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido, e descia a fonte, enchia o seu canto e subia. Aleluia. Ainda falando de Rebeca, aleluia, agora noiva de Cristo, aleluia. A gente entende que a pessoa só consegue manter esta beleza quando a gente tem essa preocupação de se cuidar de que forma? Eu não estou falando de um excesso de vaidade, eu estou falando de cuidar do corpo, aleluia, para que nós possamos se apresentar diante do Senhor, não se macular, não se manchar com o pecado, com as iguarias do mundo, mas manter sempre a nossa beleza na presença do Senhor. Pastor, então o Senhor está dizendo que todo crente é bonito, aleluia, não exatamente desta forma, mas a palavra do Senhor nos diz, alegria, que existe o amor de Deus derramado no nosso coração, e um coração alegre ele formoso. Então, se você tem o Espírito Santo, isso te torna alegre, feliz e reflete, aleluia, a beleza de Cristo na tua vida, em nome de Jesus. Então se sinta nesta noite, aleluia, essa noiva bonita, bela, na presença do Senhor. Não é porque nós somos os melhores, é porque o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos purificou com o seu precioso sangue, para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Andando mais um pouquinho, aleluia, observa que a moça, ela não se contaminou, ela não procurou outros relacionamentos. Querido, isto aqui está falando, aleluia, de comunhão, isto aqui está falando de fidelidade, aleluia, que nós possamos continuar sendo fiel ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai vir proposta para a sua vida, mas você tem um compromisso com o noivo. Vai vir proposta, aleluia, aparentemente parece ser boa, mas você tem um compromisso com ele, aleluia. Só quem está entendendo, quem tem compromisso, aleluia, adora ao Senhor, aquele que fez o compromisso contigo, porque eu estou falando para a noiva do Senhor Jesus, que em breve ele virá buscar a sua noiva. Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Aqui eu quero abrir parênteses para estar falando que não está falando tão somente quando se fala de noiva de Cristo, de relações, aleluia. Mas eu estou falando de aderir a outros segmentos de fé que não tem nada a ver com Deus que está em céu da terra. Eu estou falando em aderir para outras práticas pecaminosas que ferem a nossa conduta cristã como servo do Senhor. Aleluia. Porque uma vez que nós aderimos a outros segmentos, uma vez que nós aderimos e esquecendo aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo fez pela nossa vida. Aleluia. Por isso nós se corrompemos, mas que o meu conselho nesta noite permaneça-se fiel ao Senhor, permaneça-se fiel a esta palavra, permaneça levando, aleluia, a sério este compromisso com Deus do céu. E quando chegar a sua proposta, você vai entender, peraí, eu tenho uma aliança com Ele é o meu noivo, eu tenho uma promessa, eu não posso quebrar esta aliança com Ele, eu estou aguardando Ele, aleluia, porque é nisso que nós acreditamos em nome de Jesus. Portanto, nós somos esta noiva formosa, pura, e o que é interessante, aleluia, aqui nós vemos a atividade da noiva. Ela descia com o seu canto na mão, pegava a água, subia com o seu canto cheio. É interessante que aqui ela poderia muito bem dizer: isso não é problema meu, eu tenho homens na minha casa, na casa do meu pai, eles que pegam água estão cheios, aleluia. Mas ela sabia, aleluia, que ela foi chamada de atenção facial. E aí ela descia para buscar água. E quando se fala de água na vida, ela tem um valor simbólico muito forte. Que a água fala de um elemento que dá vida, aleluia. E quando nós entendemos que esse elemento que dá vida para nós é o Espírito Santo do Senhor, eu posso aqui fazer como ele dizendo, aleluia, que a noiva que se preza, a noiva que entende, ela não fica de braço cruzado, ela está em contínuo movimento. Que movimento é esse? Descer da fonte da água, que é o Espírito Santo, buscar a presença do Senhor, se esforçar um pouco mais, aleluia, porque enquanto isso, aleluia, o servo, aleluia, do seu Senhor está observando este movimento. Pastor, que servo é este? É o servo de Abraão, que veio com uma missão. Enquanto Rebeca estava neste movimento, descia, enchia o cântaro, subia, descia de novo, ele estava observando. Crente, deixa eu te falar, existe o Deus do céu, o Espírito Santo do Senhor, que está te assistindo de perto. Ele sabe as madrugadas se você tem buscado, ele sabe se você tem se esforçado a estar cheio da presença do Senhor. Então, por isso, na consciência, assim como este servo, Eliezer estava observando aquela moça, o Senhor Deus está te observando, e o que ele espera da vida, da sua vida, é essa dedicação. Eu preciso pegar água, porque água, porque ela vai congelar a minha alma, ela ainda mata a minha sede, ela ainda supre a minha necessidade. E deixa eu te trazer uma notícia, aleluia, existe um rio de água cristalina nesta noite que ainda mata a sede pela glória do Deus vivo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é interessante? É que ela pegava esta água e ela não matava sede lá na fonte que ficava por lá mesmo, aleluia. Ela levava para casa, aleluia. Isso reflete ao meu e ao seu coração.
aquilo que o Senhor já fez na minha vida, falamos nesta manhã, aleluia. É importante levar esta alegria, esta água aos nossos irmãos, aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. Este é o exercício da igreja, e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquela jovem, ela estava saciando a sua sede, ela estava saciada porque estava na fonte, mas ela tinha consciência. Tem alguém em casa que também precisa desta água. Eu vou levar água para matar a sede daqueles que ainda não vieram a esta fonte. O que nós viemos desta noite comer, que é dever da noiva, levar esta água. Saia daqui convicto que você precisa matar a sede de alguém. E esta sede, aleluia, ela é saciada por esta santa e poderosa palavra da parte do Senhor. Aleluia. Escuta, aleluia. Mas depois de todo esse acontecimento, eles já entenderam que era o sinal de Deus. Eles agora foram para a casa de Betuel. Betuel agora é informado o que aquele moço foi fazer naquela terra da Mesopotâmia. E quando ele falou, aleluia, do que ele vai fazer, ele disse: olha, o que você tem a dizer, Rebeca? Rebeca, ela olhou para o seu círculo de amizade, olhou para a sua casa, olhou para seus parentes, para as suas regalias. Afinal, ela nasceu e se criou naquela região. Mas ela entendeu a promessa e sabia que tinha um noivo aguardando. E ela disse: pai, eu amo o Senhor, mas eu vou para a internet. Eu vou ao encontro do noivo. Mas eu não estou entendendo. Eu estou te dizendo, nós temos um círculo social, nós temos amigos e vizinhos, até alguns bens aqui, mas nada disso não pode nos prender. Quando a trombeta soar, aleluia, tudo isso deve ficar para trás, porque nós temos uma promessa. Não se prendemos nesta vida, não se prendemos, aleluia, nessa vida terrena. É verdade que houver o teu equilíbrio. Enquanto vivermos aqui, precisamos provocar a cada dia uma melhoria, aleluia, mas não tirando a nossa visão, o nosso foco, que é Ele, é o noivo. Entanto, o crente não se prende somente nesta terra. Rebeca, ela olhou para toda a regalia que ela tinha na sua casa, olhou talvez até os seus parentes, mas ela decidiu, aleluia, ir com Eliezer ao encontro de Isaac. Sabe, crente, a gente precisa entender essa verdade, porque hoje parece que o cristianismo ele aponta mais para o bem-estar terreno, e a gente precisa se dar bem aqui, está tudo certo, mas na verdade isso daqui é uma estadia. Mas nós temos uma promessa, e que nada desta vida devemos prender aqui. Aleluia, vamos viver com muito equilíbrio, mas vamos sempre estar com os ouvidos acusados. Por quê? Porque a trombeta vai soar, Jesus Cristo vai vir nos buscar. Assim como Rebeca não se prendeu, a noiva não pode se prender. Vivemos aqui, mas devemos sempre dizer: existe uma Jerusalém nos aguardando, existe uma eternidade de gozo. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós viéssemos viver essa vitória. Então acredita, esta promessa é para noiva, é para noiva, é para noiva, é para noiva. Então não se prenda nesta vida. Você é noiva, você é igreja de Cristo, você tem uma promessa. Não se prenda às coisas supérfluas desta vida. Existe o céu te aguardando para você viver uma eternidade com Ele, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Ficamos aos pés em nome de Jesus. Aleluia. Escuta, crente.
Rebeca, ela não se prendeu com o conforto, com tudo aquilo que ela tinha na sua casa, no meio da sua parentela. Ela decidiu acompanhar a lei. Foi ao encontro, foi. Aleluia. Para nós, queridos, aleluia. Glória a Deus. Eu vejo essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 16. Queridos, eu quero que você entenda isso aqui. Rebeca saiu da sua casa, da sua parentela, acompanhou Eliezer ao encontro do noivo. A palavra nos diz que o noivo estava ansioso, mas ele não podia atravessar a outra margem, aleluia, as extremas daquele território. Ele ficou aguardando a sua noiva, aleluia. Quando o servo, Eliezer trouxe a noiva. A noiva viu distante quem é aquele moço. Alguém informou, é Isaac, filho do meu senhor Abraão, que veio ao encontro da noiva. Aleluia. A noiva era agora, ela começou a cena, ela ficou hoje. E vai ao encontro da noiva, aleluia. Quando eles se encontram, aleluia, Isaac desce do cavalo, recebe ela, introduz ela na casa de sua mãe, tomando por esposa, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra do Senhor nos diz, aleluia, que um dia não abrir e deixar de olhos, aleluia, a trombeta vai soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, aleluia, seremos arrancados desta terra, aleluia. Aqui eu vejo Eliezer levando a noiva, mas para nós eu vejo o Espírito Santo levando a noiva, a presença do noivo. Diz a palavra do Senhor que o noivo vai encontrar com a noiva, aleluia, nas alturas, aleluia. Glória a Deus, então eu acredito, você está de casamento marcado, você é noiva nesta noite, se alegra em nome de Jesus, porque o noivo se prepara para encontrar-se com a noiva, assim como Rebeca foi ao encontro de Isaac. A igreja do Senhor irá ao encontro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu pudesse Sabes por quê? O crente ora de face no chão. É porque ele tem um segredo com Deus. Sabes por quê? O crente recebe as bênçãos. É porque ele tem um segredo com Deus. Sabes por quê? O crente, quando fala com Deus, chora. É porque ele tem um segredo com Deus. Sabes por quê? O crente tem a chave da vitória. É porque ele tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus.
porque resolve os problemas seus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus. O crente tem um segredo com Deus, porque resolve os problemas seus. O crente tem um segredo com Deus.